Muito boa tarde. Vamos falar de saúde hoje na sua 17ª edição e ainda integrado na temática Maio, mês do coração. Hoje trago-vos um tema importante e um tema que muitos de vós já ouviu falar certamente pela comunicação social e ainda relacionado com a doença cardíaca. Hoje vou-vos falar daquilo que a Covid-19 e que o novo coronavírus provoca no coração e que efeitos tem na saúde cardíaca. É do conhecimento, desde o início da pandemia, que começaram a haver relatos clínicos de que o vírus não provocava apenas uma doença localizada a nível das vias respiratórias. Começou-se a perceber que grande parte dos doentes internados desenvolviam um quadro cardíaco com patologia cardíaca, e é importante entendermos hoje isto, e vou hoje abordar esta temática de maneira a deixar aqui alguns alertas, e deixar aqui alguma predisposição para estarmos mais atentos a alguns sintomas que podem advir pós-infecção com o novo coronavírus. É importante falar desta temática. A Covid-19 tendencialmente causa lesões que afetam o coração, sobretudo em pessoas com alguns antecedentes de risco cardiovascular. Que pessoas são essas e que antecedentes são esses? Sobretudo em idosos, pessoas acima dos 70 anos, em doentes hipertensos, doentes diabéticos, doentes com algum tipo de patologia cardiovascular, como infarto, ou doentes que tenham tido AVC, doentes com excesso de peso ou mesmo com obesidade. São aqui doentes que têm um risco aumentado de desenvolverem complicações cardíacas caso tenham sido infectados por novo coronavírus. Há um aumento do risco de mortalidade e de algumas complicações. No entanto, pessoas saudáveis também correm esse risco, embora em menor escala e com uma menor incidência. Em termos clínicos, começou-se a perceber que os doentes que eram internados com Covid-19 começavam a desenvolver alguma patologia cardíaca que era notória nas análises. Havia marcadores cardíacos que indicavam isso, e em ressonâncias magnéticas que iam sendo feitas a esses doentes percebia-se que havia uma afetação aqui do músculo cardíaco. E portanto vamos ver que fenómeno é que provoca isto. O novo coronavírus provoca uma disfunção do endotélio, ou seja, do interior da parede das artérias do coração, das coronárias, provocando aqui uma inflamação crónica. Há outro fenómeno também que pode explicar esta afetação do coração, que é a maior propensão para a formação de coágulos, ou seja, doentes com Covid-19 têm aqui, através destes dois fenómenos, a inflamação e a maior facilidade em fazer coágulos, têm aqui algumas situações que podem ser graves e que vos queria deixar aqui alerta para isso. Há uma maior probabilidade da ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Já falei aqui do que é o infarto, porque há um estreitamento, há uma inflamação e há a formação de coágulos no interior das artérias coronárias, das artérias do coração, e provocam isquémia, provocam aqui um fenómeno de afetação do músculo cardíaco. Depois há outra situação, outra patologia que começa a aparecer e tem vindo a aparecer nos hospitais, que são as miocardites, ou seja, uma inflamação do músculo cardíaco. Nós, em regra geral, quando temos um síndrome gripal, desenvolvemos dores musculares e articulares. Sendo o miocárdio também um músculo, este tipo de vírus tendencialmente podem se alojar no miocárdio, provocando uma miocardite, uma inflamação do músculo, que é uma situação que pode ser grave, uma vez que vai provocar uma disfunção desse próprio músculo e gerando aqui a falha da bomba cardíaca. O coração começa a ficar insuficiente e esta miocardite muitas vezes acaba por gerar uma insuficiência cardíaca global que pode ser grave e que pode ser fatal. Na sequência também desta miocardite, o coração fica mais dilatado, fica maior, há uma inflamação de todo o músculo cardíaco
e há uma maior propensão também para a ocorrência de arritmias cardíacas. Este músculo cardíaco acaba por gerar aqui novos trajetos da passagem de estímulos elétricos e pode ocorrer aqui algumas arritmias cardíacas fatais que podem dar mesmo morte súbita. Há outro fenómeno também que acontece, outra patologia, que são as pericardites. Esta inflamação do coração não acomete só o músculo, mas pode acometer também o saco que reveste o coração, que é o pericárdio, e uma pericardite também pode ser uma das consequências da Covid a curto e a longo prazo. Só para perceber o impacto que a Covid-19 tem no coração, uma vez que é maio, o mês do coração, entendi trazer esta temática para dar aqui alguma noção real daquilo que pode acontecer após infecção com o novo coronavírus. Sendo este um espaço de promoção da saúde e de promover aqui a nossa literacia de saúde, quero deixar aqui mais algumas indicações. É importante pessoas com antecedentes ou sem antecedentes de doença cardíaca que tenham tido Covid-19, que possam estar mais despertos para algum tipo deste tipo de situações que estou a falar. Cada vez mais tenho visto, e porque trabalho num grande centro de tratamento da doença cardíaca em Lisboa, cada vez mais vemos entrar doentes entre os 40 e 60 anos, ou seja, nós consideramos doentes jovens com problemas e doença cardíaca na sequência da Covid-19. Muitos destes doentes, pelo facto de não terem recorrido ou se terem afastado dos serviços de saúde, por medo, por aquilo que também era indicado os doentes de resguardarem, de manter o seu isolamento social, de ir ao hospital só quando justificasse verdadeiramente, muitos destes doentes foram ficando em casa e não foram triados, ou seja, não acabaram por não ser vistos por uma equipa de saúde e houve muitos destes doentes que acabaram por ter complicações e que faleceram, e os que agora vão surgindo nas urgências e relativamente a esta área e que vão sendo internados em unidades de cardiologia, são doentes que começam a manifestar aqui complicações mais graves, complicações mais severas na sequência da Covid-19, o chamado Covid longo, que afeta, a ciência diz-nos que a Covid afeta um conjunto de órgãos, o cérebro, o pulmão, o coração, mas há aqui uma grande incidência de doença cardíaca na sequência deste Covid não tratado ou mal vigiado. Portanto, é fundamental estar atento aqui a alguns sintomas que possam predizer que há uma afetação da toda a parte cardíaca na sequência do Covid. Portanto, alguns sintomas que queria vos falar. Doentes que depois da Covid, nas 2, 3, 4 semanas ou até num tempo mais alargado, possam desenvolver uma dor aguda no peito, acompanhada ou não de uma falta de ar súbita, de palpitações, ou seja, de alguns batimentos irregulares do coração, como já falei das arritmias que podem acontecer. Doentes começam a perceber que têm os membros inferiores, as pernas, os tornozelos mais inchados. Pode ser efetivamente uma situação de insuficiência cardíaca instalada. Doentes que comecem a sentir alguma dificuldade em se manter deitado muito tempo, ou que durante a noite começam a perceber que têm uma tosse seca, irritativa, e que não conseguem estar na posição de deitados, ou que acordam mesmo com falta de ar, pode ser realmente já alguma sintomatologia da afetação do músculo cardíaco. Ou eventualmente doentes que começam isoladamente, sem ter esses sintomas, começam a ter tonturas, pode ser realmente alguma alteração do ritmo cardíaco. Então aqui alguns sinais e sintomas, a estar atento, a estar mais desperto para eles, no sentido de que podem predizer uma afetação do coração na sequência da Covid-19, e é importante recorrer ao médico assistente. Falo-vos agora de alguns cuidados a ter relativamente à prevenção destes problemas
e algumas estratégias no sentido de podermos detectar situações aqui precocemente e poder ter ajuda clínica. Em primeiro lugar, os doentes crónicos que fazem terapêutica a nível cardiovascular, doentes hipertensos, diabéticos, não devem abandonar a terapêutica. Inicialmente saíram estudos e que foram veiculados na comunicação social que algum tipo de medicação para a hipertensão arterial podia estar associada a algumas complicações da Covid-19. Tem-se visto e está provado que não é assim. Há estudos a contradizer estas informações que saíram. Portanto, o doente não deve abandonar a terapêutica. Caso tenha problemas cardiovasculares, deve manter a sua terapêutica. Depois, quem teve Covid-19, nas semanas seguintes à sua infecção, não deve voltar quem, por exemplo, fazia exercício físico, não deve voltar a um exercício físico intenso sem primeiro ser consultado pelo médico nas 3-4 semanas seguintes. Uma vez que, não sabendo se a Covid-19 deixou-lhe ali algum problema a nível de músculo cardíaco, deve evitar exercício físico intenso no sentido de prevenir aquilo que já falei, as arritmias, a insuficiência cardíaca e a morte súbita. Este exercício físico deve ser feito com aconselhamento clínico. Depois, importante, há pessoas que às vezes é preciso haver aqui um susto na sua vida, e quando falo um susto a nível clínico, a nível da sua saúde, para começarem a ter uma melhor e mais apertada vigilância médica. É importante, quem teve Covid-19, e cada vez mais os centros de saúde, os médicos de famílias, têm esse cuidado em chamar os doentes para consultas. É importante manter a sua vigilância clínica no sentido de prevenir e detectar eventuais problemas de uma forma o mais precoce possível. Portanto, manter as suas consultas. Estas consultas muitas vezes são precedidas de uma pré-consulta em que o enfermeiro, uma consulta de enfermagem, em que o enfermeiro avalia o grau de risco da hipertensão, da diabetes, faz um conjunto de ensinos e muitas vezes encaminha situações que são detectadas nesta primeira consulta para o médico assistente. É importante haver esse tipo de acompanhamento clínico a quem já teve Covid-19. Depois, é importante, se quem nunca teve ou nunca tomou grandes medidas no sentido de reverter aqui estes fatores de risco, a partir daí é importante ter aqui, minimizar os fatores de risco e ter aqui um conjunto de medidas no sentido de criar novos hábitos de vida para reduzir o peso, controlar melhor a tensão arterial através da alimentação, do seguimento da terapêutica, diminuir a ingestão do consumo de sal. Eu tenho falado disto aqui nestas últimas 4 edições desta rúbrica, uma vez que está-se a assinalar ainda maio, o mês do coração. Tenho falado disto. Depois, se calhar, é a altura também para começar a fazer exercício físico, mas como já disse, exercício físico após aconselhamento médico. Ficam aqui algumas ideias daquilo que é importante estar atento e conhecer sinais e sintomas do nosso corpo no sentido de prevenir estas complicações e, no caso delas acontecerem, poder pedir ajuda clínica atempada de maneira a haver aqui um diagnóstico e um tratamento o mais breve possível. Era o tema que queria vos trazer hoje, sendo este o último episódio, ou esta última edição da rúbrica Vamos Falar de Saúde, sobre a temática do coração e das doenças cardíacas. Vou falar mais vezes sobre estas temáticas, porque existem aqui ainda muitos assuntos a desenvolver, mas dediquei estas últimas 4 edições àquilo que é maio, o mês do coração. Um bem-aja a todos, haja saúde e até uma próxima edição.